Ok, pessoal, chegamos então aqui na lição de segunda-feira, a besta e a falsa adoração. Bom, a linha da lição vem trazendo sobre os significados dessa besta e como que ela tenta converter, desviar, né, as pessoas da verdadeira adoração. Nós vamos agora trazer aqui nas entrelinhas, né, os aspectos dessa falsa adoração, na verdade, desde lá do início da história, né, não talvez no céu, mas de Caim para cá, vocês vão ver toda... Na linha narrativa da Torá. Na linha narrativa da Torá. E também nós vamos trazer aqui os falsos sábados. Fiquem ligados, bem interessante, o Júlio trouxe aqui para nós sobre os falsos sábados. Você vai aprender alguma coisa nova, porque eu não sabia e eu aprendi, então, com a fala dele. Então fiquem ligados aqui nos slides. Bom, vamos lá. Lição 11, segunda-feira. A besta e a falsa adoração. Lembra que eu falei que a Babilônia vai ser a base de todo o raciocínio, vai partir daqui. Nós vamos começar lá com Jeremias 51:7. E aqui, vamos lá. Babilônia era copo. Bavel era cos, né, que é copo. Babilônia era copo de ouro na mão do Senhor, na mão de Yahweh, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Mas espera lá, a Babilônia não é uma ferramenta na mão de Satanás? Veja bem, essa confusão, lembra, Satanás sempre quer separar a casa. Duas casas. Ele quer que a casa de Deus não seja dividida, vamos dizer assim. Só que lembra que nós falamos lá atrás que, gente, não tem luta entre Satanás e Deus. Não há possibilidade. Deus é muito maior. Então todos os mecanismos de Satanás, Deus acaba convertendo em algum tipo de bênção. Toda a maldição que ele joga contra nós, não é que Deus goste dessa maldição, mas Deus transforma maldição em bênção. Isso a gente vê ao longo de toda a história. Essa divisão das casas acaba se tornando bênção para alguém. Vamos lá. Então, nesse sentido, agora vamos analisar o texto. Kos, né, no caso hebraico, significa copo, destino ou sorte. Né? Aí a grande questão é quem influencia quem quanto à adoração. Quando Satanás divide a casa, Deus utiliza aquele povo, no caso, por exemplo, de José. José foi mandado para o Egito e José virou o quê? Uma bênção para aquele país. Satanás confunde os irmãos, José vai para lá e vira uma bênção. Esse é sempre o processo. Agora, depois de um certo tempo, aquela descendência de Jacó, ela não influencia mais. Agora, os egípcios é que influenciam no que tange a adoração. E aí Deus, obviamente, vai tirar aquele povo de lá. Vamos lá. Agora, seguir a linha narrativa lá. A primeira divisão foi aqui, ó. Primeira divisão das casas que a gente encontra na Torá. Bereshit 4:1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, né, o Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Veja bem, quem também, curiosamente, com as mesmas letras você escreve a lâmina da lança, que é utilizada para matar. Uma curiosidade apenas. Mas veja bem, aqui se divide. Então nós temos duas casas aqui Satanás usou. A gente tem a primeira casa, que é a casa setista, a linhagem de Sete. E essa linhagem de Sete, ela permanece relativamente fiel. E nós temos a casa de Caim. E a casa, ou seja, a linhagem de Caim, que era uma linhagem mais corrompida. Vamos lá, né? Agora vamos para a segunda divisão que a gente encontra. Daí a gente tem ali Gênesis e aqui o Nimrod. E Cus gerou Nimrod e esse começou a ser poderoso sobre a terra. E aqui, seguindo agora o Bereshit, né? Bereshit 10:10, e o princípio dos reinos foi Babel, Erech, Acabe, Cade, e aqui na terra de Sinear. Aqui o que ele começa a afrontar Deus. Tem aquela profecia de Noé, que a casa de Cã iria ser escravo, e ele justamente invade a terra que não era dele, que não era da linhagem dele, porque ele era da linhagem de Quem. Aqui começa a confusão, o Bavel, né, que a gente encontra geralmente em todos os estudos. E a divisão de línguas. Um ponto importante: para que Deus dividiu línguas? A iniquidade estava se proliferando.
Essa divisão de língua foi uma forma de conter essa idolatria, que ela se espalhasse menos rapidamente. Obviamente que teve o Pentecostes, na hora que a mensagem tinha que ser espalhada, foi dado justamente o dom de línguas. Agora, a terceira divisão das casas. Aqui nós temos Abraão. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra, e de tua parentela, e da tua casa, e da casa de seu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Ele sai de uma região que é onde é a região dele, sai de Ur, dos caldeus, uma região onde é o Iraque hoje. E para quê? Aqui é aquela questão: quem é que vai influenciar quem? Abraão foi retirado de lá justamente para que ele não fosse influenciado por aqueles povos, pela idolatria daqueles povos. Agora aqui eu encerro essa questão das divisões. Nós podemos criar mais outras divisões de casa, podemos falar de Ló e outras tantas. Mas as relevantes no sentido de remanescentes são essas. E vou dar um salto, né? Vou dar um salto aqui e vou chegar aqui. Veja bem, a árvore genealógica de Jacó. A árvore genealógica de Jacó, aqui nós temos aqui os filhos. Eu já falei com relação a José e como Satanás confundiu. E aqui nós temos as 12 tribos. E aqui mais uma separação. No reinado de Roboão, né, houve uma divisão. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim. Essa foi também uma divisão. E esse sujeito aqui, Jeroboão, o que ele fez? Ficou com medo do pessoal descer para Jerusalém e colocou um culto ao bezerro de ouro. E aqui entra a idolatria dentro do povo de Deus. Satanás coloca aqui a idolatria. Mas Deus levanta profetas e tenta resgatar esse povo, né? Mas vamos lá, próximo slide. Aqui novamente acontece mas aqui dois pontos. Aqui nós temos Babilônia e o cativeiro de Babilônia. O que acontece? Daniel foi uma bênção para Babilônia. Aquela questão de novo, quem influencia quem no sentido de adoração. Aqui Esther, agora nós já estamos falando aqui de Artaxerxes, Assuero ou Xerxes, né? O mesmo rei, nós estamos falando do Império Persa. E aqui ela e Mardoqueu, aquela questão de novo, quem influencia quem. Então, esse evento triste, essa maldição, acabou sendo uma bênção para aquele povo, para os persas também, e aqui Babilônia. E uma nova divisão aqui. Veja bem, um ponto importante: separar judeus e cristãos, eu acho um binômio no sentido de oposição completamente equivocado. O Tevila, na verdade, é um batismo, que a gente chama de batismo. Quando você levanta, quando você sai do tanque batismal, você se torna judeu. O Tevila é nesse sentido, mas judeu no Messias. O apóstolo Paulo explica muito bem isso nas suas cartas. E aqui acontece um outro tipo de divisão. Dentro do judaísmo, a maior parte dos judeus não aceitam o Messias. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que aquela pessoa, aquele judeu de nascimento que não aceita o Messias, ele não é judeu de fato. Então aí há uma ruptura, porque o Cristo foi muito mais aceito por gentios do que por judeus. Isso não significa que toda aquela simbologia do tornar-se judeu deixou de existir. Então, por isso que eu não gosto desse antagonismo. Mas essa igreja, que nós criamos um novo binômio chamado Israel espiritual, ele está na Bíblia inteira, está do começo ao fim. Você pode não encontrar o binômio, mas o conteúdo está lá na Bíblia inteira. Ela também há uma nova separação. Por isso que eu coloquei essa figura aqui. Como se constrói aquilo que chama de seita o caminho? Cristo é a pedra, e os apóstolos são as pedrinhas. Coloquei até aqui a passagem aqui, Mateus 18:16. Também eu te digo que tu Pedro, e aqui Petros, que significa pedrinha, que tu és Petros, e sobre essa pedra, só que aqui não é pedra, aqui é Petra, que significa rocha. Então ele fala, tu és pedra, e sobre esta rocha, a rocha é o Messias, e os apóstolos são as
pedrinhas, mas vejam, são todos judeus. Essa igreja, vamos dizer assim, também sofre uma nova quebra, uma nova separação com Roma, com Constantino, e depois uma união com o movimento milerita. O movimento milerita ele busca resgatar tudo isso desde aquele período histórico até aquele primeiro período histórico que nós trabalhamos. Estamos falando no caso de Adão e Eva. Então não é propriamente uma novidade, é um renovamento com alguns elementos fáticos, concretos, diferentes. Tcharam! E eu volto aqui, interessante, né, nessa fala, porque na verdade muitos que estão assistindo nós são às vezes um evangélico, um protestante. Mas lembre-se que Lutero protestou contra um poder religioso romano que estava distorcendo a palavra de Deus. Nós não somos protestantes do judaísmo, ou dos judeus, ou da Torá, né? Então, às vezes, o adventista ainda nós estamos tentando fazer um trabalho aqui no Entre Linhas de falar assim, ó, pessoal, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos judeus do Messias. Nós somos judeus do Messias, né? Jesus era judeu, dos judeus que vem a salvação. Então, assim, não há essa ruptura. Olha, né? Ele falou assim sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Às vezes eu sinto isso, às vezes nós adventistas também temos essa visão, até no estudo bíblico, né? Às vezes a gente coloca, não, o Velho Testamento, mas tem o Novo Testamento, o Velho Testamento tem muita coisa valendo. Não é muita coisa valendo. É quase tudo, é só uma questão de alguns detalhes que foram cumpridos pela vinda do Messias. Mas nós estamos estudando aqui a questão da circuncisão do coração, tinha seu simbolismo. Então é importante que a gente entenda isso, nós não estamos protestando contra os judeus, nós protestamos contra Romas. E outra questão é sobre quem influencia quem. Então hoje nós estamos numa sociedade bem diferente de uma sociedade judaica, ou ainda da sociedade abraâmica, vamos dizer assim, que não existia judeu nessa época, para quem é novo aí no canal. Então olha só, quem influencia quem? E às vezes você é um protestante e você foi influenciado por toda uma cultura e você tem como dia santo domingo, né? Ou talvez você guarda outro dia qualquer. Então agora eu quero perguntar aqui para o Júlio, né, mais ou menos como que nós podemos distinguir esses falsos, eu quero que você fale quais são esses falsos sábados de adoração, a besta e a falsa adoração é o tema, né, de segunda-feira. Como a gente pode distinguir quais são esses tipos, essas falsas adorações, esses falsos sábados que tem? Ok. Essa questão da influência é importante mesmo. A gente nessa vida, ou a gente está influenciando ou sendo influenciado. Não há como você... Não tem neutro, né? Não tem um outro terceiro caminho aí para você escolher. Não tem. Né? Ou é céu ou inferno, ou é vivo ou é morto. Eu comparo a dois ímãs, né? Você tem dois ímãs, você tenta colocar um metal aqui no meio, uma corda, tenta achar o meio. Com certeza o metal vai ser atraído por um lado. E uns querem achar um muro para ficar em cima em cima do muro. Mas é interessante sobre os falsos sábados. Olha só que interessante, né? A gente encontra alguns dias básicos assim de guarda. A gente encontra uma quantidade de pessoas guardando a sexta, uma outra quantidade guardando o sábado, outra guardando o domingo. E vale lembrar que todo esse povo, né, que equivale a quase 4 bilhões de pessoas, reclamam, né, ou puxam para si, declamam para si que são descendentes de Abraão, do mesmo pai, né? Os cristãos, os muçulmanos e outros. Então, o primeiro ponto aqui da sexta-feira, né, os muçulmanos, eles puxam para si ali a sexta e tentam fazer uma correção, né? Porque teve quase um dia inteiro que o sol se deteve, né? E aí tem uns que entram nessa questão, não, porque a Bíblia não pode ser verdadeira, porque o sol está parado. E aí o tempo correu, mas a terra não rodou, então quer dizer que os dias andaram, mas o sol não girou. A mesma pessoa que faz um comentário desse, ele ainda continua sem querer falando, nasceu o sol. O sol se pôs, né? O sol não está parado, então ele não nasce nem se põe. Mas enfim, né? Isso é linguagem fenomenológica. Mas, e aí, a questão da sexta? Parece que os muçulmanos tentam corrigir esse dia que ficou meio
meio parado ali, então eles tentam corrigir e vão para sexta. Então, para eles, na verdade, eles querem guardar o sábado. Só que o sábado deles está deslocado. Exato. Eles estão tentando corrigir o sábado que... Real. Certo? Ficou meio para lá, então eles trazem para cá. Então, para eles, o sábado deles é a sexta. Ok? Essa é uma ideia. Há outros cristãos que entenderam que o dia da ressurreição de Jesus foi muito importante e tal, né? A vitória ali dele, era a ressurreição. Era a celebração da Páscoa, que a gente até vai estudar um pouquinho daqui a pouco, né? Ou seja, foi um evento muito importante, né? Domingo, né? O primeiro dia da semana, a ressurreição, tanta coisa. E outros colocam ele como sendo, tomou o lugar do sábado em algum, né? Em algum formato aí. Então, e aí? Onde é que nós vemos isso aí? Para que lado que nós vamos? Qual sábado que você guarda? Todos eles estão tentando achar um sábado. Mais um, né? Tem um que não é nem semanal o sábado, né? Isso. O sábado lunar, né? O sábado lunar é outra coisa interessante, né? A criatividade humana é impressionante. É ampla. Né? Então, tem gente que encontra aí um tal de sábado lunar, mas é interessante que sábado lunar tem dia que ele cai em vários dias da semana e encontrar esse sábado é meio difícil, né? Ouvi dizer que a astronomia demonstra que desde o início dos tempos até agora o ciclo semanal nunca foi quebrado. Eu não faço ideia exatamente do que é isso, mas ouvi dizer que para quem entende de astronomia há uma precisão e se consegue perceber até em um determinado movimento de astro que quando é que houve esse dia mais longo aí de quase 24 horas. Diz que a astronomia tem movimentos de astro que mostra um determinado momento em que tem um astro meio deslocado e tal, e que seria exatamente esse dia de Josué lá, ok? E há pessoas que identificam, olhando para os movimentos dos astros, que a semana continua exatamente precisa como sempre foi. E que, portanto, o sábado, que no caso os judeus, adventistas e mais alguns outros movimentos, tem os batistas do sétimo dia, os que guardam o sábado, chamando o sábado semanal mesmo, parece que está no lugar certo, nunca houve uma alteração. Tem um livrinho bem interessante, quando eu estava no início, né, da caminhada cristã, um livrinho bem pequeno, do sábado para o domingo. É um estudo realmente sobre a questão também da mudança dos calendários, que houve, né, pulamos de um dia para o outro, mas foi somente numérico. Ciclos. Samuel Bartchok? Eu não lembro o autor, é um livrinho azul, tem até lá na minha mesa lá, é do sábado para o domingo, né? Então, ou seja, é só estudar. Né? Algumas correções de calendário. A questão da sexta-feira e o Messias, que a gente tinha comentado. Sexta-feira, um dia sagrado, né? Mas veja bem, o Messias veio depois de Josué e guardava o sábado. Exato. E a igreja primitiva guardou o sábado muito tempo. Se por causa de Josué tivesse havido realmente um deslocamento do sábado, com certeza o Messias, o Senhor do sábado, teria trazido luz e falado: pessoal, é o seguinte, lembra de Josué? Vocês esqueceram desse ponto. Pessoal, Jesus teria corrigido isso. E com relação à ressurreição, né, olha o que aconteceu no Monte Sinai quando foi dada a lei, né? E se vai abolir os 10 ditos, tem que abolir todos os ditos, né? Não só um pedacinho de um, né? E a questão também de que a igreja guardou por muito tempo o sábado semanal, né? Por muito tempo. Muito, a igreja cristã. Né? A mudança ocorre ali no início do quarto século, está bem longe dos apóstolos. Né? Ou seja, influências. Então, e fica uma pergunta aí para você da entrelinha, que a gente sempre trabalha aqui com pessoas que gostam de pensar, né? Na verdade, assim, você guarda o sábado por influência, porque às vezes você guarda o sábado só por influência. Seu pai te ensinou, você guarda, tradição. E às vezes você pode estar guardando os falsos sábados, os falsos dias de adoração, também simplesmente por influência, porque você não conheceu, você não conhece o verdadeiro sábado. Então, indica esse vídeo, né, talvez para um amigo de trabalho que tem algumas dúvidas sobre essa questão do sábado ainda, né? Encerramos aqui? Terminou? Então, encerramos aqui, pessoal, as entrelinhas da segunda-feira. Valeu mais uma vez, fica lá sempre, né, o mantra do youtuber, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu joinha e comente aí conosco, ok? Nos vemos então nos próximos assuntos nas entrelinhas de terça-feira.